Olá! A administração pública está buscando cada vez mais a profissionalização e isso é importantíssimo para que os serviços públicos sejam prestados com mais qualidade e eficiência. A vigilância sanitária também atua em um processo contínuo de melhoria de suas ações. Neste sentido, é preciso que os servidores da vigilância sanitária fiquem atentos às regras que precisam cumprir. Por isso, é muito importante que as autoridades de saúde entendam que seu trabalho a campo, em loco, precisa ser bem documentado. Sem o registro correto dos dados, nada, absolutamente nada, terá valor legal. O ideal é que quando uma autoridade de saúde faça uma inspeção, encontre tudo correto, que a atividade e as ações fiscalizadas se enquadrem dentro da legislação sanitária do nosso estado. Aliás, este é um documento indispensável para embasar seu trabalho. Mas a realidade encontrada pelas autoridades de saúde geralmente aponta para algo que precisa ser corrigido ou adequado. É depois de observar alguma infração que começa uma etapa que merece atenção redobrada das autoridades de saúde. Estou falando do preenchimento do auto de infração sanitária. O auto de infração sanitária é a peça inaugural do processo administrativo sanitário e vincula todo o procedimento subsequente. Se o auto de infração não for feito corretamente, compromete todo o processo administrativo. Por isso, na hora de preencher o auto, é indispensável cumprir os requisitos legais. A autoridade de saúde tem o dever de observar os procedimentos e os prazos estabelecidos em lei e seus regulamentos. Nós vamos repassar agora os requisitos determinados em lei e que devem ser considerados no momento de preencher o auto de infração sanitária. São 7 pontos que você deve seguir com muito rigor. Primeiro requisito: nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação civil ou caracterização da entidade autuada. Segundo requisito: o ato ou fato constitutivo da infração e o local, além da hora e da data em que aconteceu. Terceiro requisito: a disposição legal ou regulamentar transgredida, fato que você vai encontrar na legislação sanitária do Estado. Quarto requisito: indicação do dispositivo legal ou regulamentar que determina a penalidade a que fica sujeito o infrator. Quinto requisito: prazo para interposição do recurso, quando cabível. Sexto requisito: nome e cargo legíveis da autoridade autuante e sua assinatura. Sétimo requisito: assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto. Em caso de recusa, o agente de saúde deve anotar, relatar a circunstância no auto de infração e, quando possível, solicitar que 2 testemunhas assinem. Outra questão que precisa ser observada ao preencher o auto de infração são os dispositivos legais. Independentemente da ordem, os dispositivos legais devem ser citados da seguinte forma: artigo, parágrafo, inciso, alínea, norma, incluindo lei, decreto, portaria, entre outros. E quando for RDC, resolução, é preciso citar os itens, subitens e anexos após as alíneas. Agora preste atenção: um auto de infração vai ser considerado improcedente, sem fundamento, quando for observada alguma irregularidade, como incompetência do autuante para lavrar o auto, vício de forma, que acontece quando as formalidades indispensáveis não são observadas, irregularidade de forma, que acontece quando o resultado do auto viola a legislação, quando não existirem motivos para a lavratura do auto e quando ocorrer desvio de finalidade, que acontece quando o agente lavra o auto visando fim diverso, diferente do interesse público.
Caso o auto tenha algum destes problemas citados, a administração deve anulá-lo ou, quando possível, torná-lo válido dentro do prazo de 5 anos. Ainda com relação ao auto de infração, é preciso considerar alguns pontos importantes. A lavratura do auto deve ser feita na sede do órgão competente ou no local em que for verificada a infração. Cada auto de infração inicia um processo administrativo sanitário e deve ser numerado em série. Para que seja aberto o processo administrativo sanitário, o auto de infração deve ser encaminhado ao expediente. O auto de infração, bem como os demais autos e termos e instrumentos utilizados pelos agentes no exercício da fiscalização sanitária, devem ser aqueles instituídos pela legislação em vigor. O auto de infração, bem como o processo administrativo sanitário em sua totalidade, não é via adequada para a concessão de prazos para regularização. E lembre-se, o procedimento a ser utilizado para o desenvolvimento do processo administrativo sanitário é vinculado ao que determina a Lei Estadual 6.320 de 83. Agora vamos falar sobre o auto de intimação de obrigação subsistente, que é utilizado quando, apesar da lavratura do auto de infração, subsistir ainda para o infrator uma obrigação a cumprir. Nestes casos, a autoridade de saúde deve lavrar o auto de intimação, fixando o prazo e condições para seu cumprimento. Nos casos de perigo para a saúde pública ou no interesse desta, havendo ou não infração sanitária, a autoridade de saúde pode interditar o local ou bem ou determinar quaisquer medidas cautelares mediante auto de intimação. Quando houver apreensão ou interdição de produto ou bem em caráter cautelar e o responsável for idôneo, moral e ter condições financeiras, ele mesmo pode ser designado depositário. Caso contrário, a mercadoria deve ser recolhida para outro local sob a guarda da autoridade de saúde ou de terceiro e as custas ficarão a cargo do proprietário ou responsável. No momento de preencher o auto de intimação, também é indispensável observar e cumprir todos os requisitos legais para sua confecção. O nome da pessoa ou denominação da entidade intimada, especificando o ramo de atividade e endereço, a disposição legal ou regulamentar infringida, se for o caso, e ou dispositivo que autorize a medida sanitária exigida com suas instruções necessárias, se for o caso, o prazo para sua execução ou duração, ou, no caso de medidas cautelares, as condições para sua revogação, nome e cargo legíveis da autoridade que expediu a intimação e sua assinatura, a assinatura do intimado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto. Em caso de recusa, o agente de saúde deve anotar, relatar a circunstância no auto de intimação e, quando possível, solicitar que 2 testemunhas assinem. Nosso encontro termina aqui. Pedimos que as autoridades de saúde fiquem atentas às questões que podem comprometer a legalidade e validade do auto de infração e, consequentemente, de todo o processo administrativo. Nosso compromisso é com a melhoria do trabalho prestado pela vigilância sanitária. Bom trabalho!